Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito de vivendo de aparência. E eu quero ler um texto que mostra, Jesus ele procurando algo e vendo apenas aparência. Que está aqui em Marcos 11, o verso 12 ao 14. Fala assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E no outro dia, eles passaram no mesmo lugar e a figueira havia secado. Mas eu ficava assim, muitas vezes me perguntando: mas por que ele amaldiçoou a figueira se não era tempo de frutos? Se não era tempo de dar frutos. E estudando sobre esse tema, esse texto, e trazendo o Espírito Santo, trazendo a luz, por que o Senhor amaldiçoou essa figueira, se não era época de dar fruto? E se ele também, como Deus, ele sabia que não encontraria fruto nela. Mas por quê? É porque ela tinha a aparência de que tinha frutos. Ela tinha folhas viçosas, ela aparentava estar dando fruto. Mas, porém, quando chegou perto, que ele foi procurar o fruto, não tinha fruto. Jesus, ele sabia que não tinha fruto ali, claro, como Deus, ele sabia. Ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Então, ele sabia que ele não ia encontrar fruto ali. Mas ele fez isso para mostrar, tudo que Jesus fez foi para mostrar para os discípulos, uma lição. Nós podemos ver isso tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Eles usavam muito, vamos falar assim, uma dramatização ou uma forma teatral. A gente pode ver isso nos profetas, né? Deus fala com Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Aí lá o Jeremias, ele tem que ver o oleiro fazendo barro. Para quê? Para Deus falar com ele assim: ó, assim é a casa de Israel, nas minhas mãos. Eu posso quebrar e fazer de novo. Ele manda Oséias casar com uma prostituta. Oséias, olha, toma a Gomer como a sua mulher. E aí ele vai, pega aquela mulher que todo mundo sabia que era uma prostituta, e ele casa com essa mulher. Imagina ele andando na praça com essa mulher e as pessoas falando assim: olha, mas essa mulher não merece você se casar com ela. Essa mulher, ela tem má fama. E aí, para Oséias falar para o povo: assim são vocês com Deus. Deus, ele ama vocês. Vocês prostituem, Deus aceita vocês de volta e acode vocês na hora da situação difícil, da tribulação, quando eles são cercados por inimigos, e depois vocês viram as costas para o Senhor e prostituem novamente, adorando outros deuses. E nós vemos Esdras, por exemplo, em Esdras 10, Esdras, quando fica sabendo que o povo havia se casado com mulheres estrangeiras, fala que, e muitos dos sacerdotes também tinham que se casado com mulheres estrangeiras, logo após o exílio. E aí o que fala? Fala que ele rasgou a sua veste, que ele arrancou o cabelo da sua cabeça, arrancou o cabelo os pelos da sua barba, e que ele assentou e ficou ali indignado. Então era algo assim que eles faziam no físico para mostrar como que estava a situação espiritual. Então, muitas vezes, o Jesus também, ele fala por parábola, e traz algo do cotidiano para trazer uma lição espiritual. E aqui, eu creio, não creio, mas eu tenho certeza disso, que ele queria mostrar para os discípulos que não adiantava ter só aparência de ter fruto. É necessário existir o fruto. E nós precisamos frutificar a tempo e fora de tempo. Então, em todo tempo, nós precisamos frutificar. E essa figueira, então, ela tem essa aparência, mas ela não tinha fruto algum nela. E aí Jesus fala assim: nunca mais ninguém coma o fruto de ti. E aí no outro dia eles passam uma figueira, ela está totalmente seca, ela secou. Então eles entenderam,
que era necessário não ter apenas aparência, é necessário produzir frutos mesmo, frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, frutos, né, de santidade, de uma vida nova. Né? A palavra do Senhor fala em Mateus 7 que nós somos como uma árvore que produz ou bons frutos ou mau fruto, mas pelo fruto se conhece a árvore. Se você pega uma manga, você sabe que aquela árvore é a mangueira. Agora, se você chegar lá e tiver uma laranja, você sabe que é uma laranjeira. Então, é pelo fruto que conhece a árvore. Às vezes, a árvore, quando ela vai crescendo, por exemplo, o limão, a laranja, a lima, muitas vezes são tudo parecido, tem um cheiro igual. Aí você fala assim, não, mas a hora que ela der fruto, eu vou saber se é uma lima, se é laranja, se é limão, se é um limão siciliano, se é um limão galego, que tipo que é, que fruto que é, quando ela der o fruto. Porque quando existe somente a árvore, muitas vezes você não consegue identificar o fruto, mas pelo fruto se conhece a árvore. Porque a árvore boa, ela produz bons frutos, mas a árvore má produz um mau fruto. Então, o Senhor, Ele está nos dizendo que além de ser o fruto bom, tem que ser um fruto que não é um fruto apenas de aparência. Eu não posso ter apenas aparência que eu tenho fruto. E na hora que vão procurar o fruto é para quê? O fruto é para alimentar as pessoas. A árvore, ela não come do seu próprio fruto. Imagina uma mangueira chupando manga? Não, né? Mas ela abençoa, ela traz sombra, ela traz fruto para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Ela mata a fome. Então nós precisamos ser essa árvore boa, que é quando o Senhor procurar em nós fruto, Ele encontre em nós fruto, não encontre em nós apenas folhas, não encontre em nós apenas a aparência de que nós estamos dando fruto, mas na verdade não vai encontrar nenhum fruto em nós. E Ele vai procurar esses frutos. É isso que essa parábola está dizendo, olha, Ele vai procurar. Vai chegar uma hora que Ele vai procurar. E por que Ele foi procurar? Porque Ele teve fome. Então, aqui está falando que Ele teve fome e foi procurar, vendo essa coisa. Então, as pessoas que têm fome, elas vão procurar em nós frutos. E nós precisamos ter frutos para saciar a fome das pessoas. Principalmente nessa geração em que vivemos, em que nós temos visto uma escassez de Deus. Vamos por assim dizer. Nós vemos que as pessoas hoje, elas estão frias, o amor se esfriou, né? A iniquidade se multiplicou. Então, nós precisamos, nesse tempo, né, de dar bom fruto para matar a fome daquele que vai procurar em nós esses frutos. E nós vemos que tem um exemplo aqui que eu quero mostrar de uma pessoa que queria viver de aparência. Ela não estava preocupada se estava agradando a Deus ou não. Mas ela estava preocupada em que as pessoas pensariam dela. Então são pessoas preocupadas com o homem, preocupadas com a aparência. O que as pessoas pensam de mim? O que eles vão... Mas só que nós temos que pensar o seguinte. Se você agradar a Deus... Tem um versículo na palavra de Deus que fala que nós seremos honrados por Deus e pelos homens. Então, a primeira coisa é honrar o Senhor, porque nós vemos isso na Bíblia inteira. Aquelas pessoas que honraram o Senhor, elas foram honradas também pelos homens, porque elas foram instrumento de bênção na sua geração. Elas foram instrumento de bênção na vida daqueles que estavam ao seu redor. E aí, aqui, eu quero ler o exemplo de Saul. Saul, ele foi um rei, primeiro rei de Israel, né, escolhido por Deus, ungido pelo profeta. A gente pode entender que ele tinha alguns problemas assim, emocionais, né, de carência, de timidez. Mas chega um momento em que Saul ele vai usando o seu cargo para buscar a glória do homem. Então muitas vezes é isso, Deus nos dá um dom, né? O dom não é nosso, o dom é de Deus. Deus nos dá esse dom para alcançar vidas e muitas vezes nós queremos agradar mais o homem, agradar mais as pessoas do que agradar a Deus. E muitas das vezes agradar a Deus é desagradar o homem. Muitas vezes falar sim para Deus é falar não para a nossa vontade e falar não para os homens também. Então, mas nós temos que tomar uma decisão. Ou eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar os homens. Às vezes, eu vou agradar a mim mesmo.
né? Porque muitas vezes a nossa vontade, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. Muitas vezes não. Toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E às vezes Deus vai nos direcionar para um caminho, mas a nossa alma, a nossa carne, o nosso desejo vai nos direcionar para outro. E às vezes vamos ter que falar não para a nossa carne e sim para o Senhor. E muitas vezes não também para as pessoas. Né? Se você está recebendo um convite que você sabe que aquele convite ele não é da vontade de Deus, aquilo vai te levar para o pecado, aquilo vai te levar para uma vida, né, que não agrada o Senhor, você tem que dizer não. Então, na nossa vida, para nós agradarmos ao Senhor, nós temos que dizer não para nós mesmos, não para a nossa carne, não para o mundo e não para o diabo. E aí nós vamos estar dizendo sim para o Senhor. E aqui, Saul, né, em 1 Samuel 15, no verso 12, fala assim: E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Então Samuel estava indo ao encontro de Saul. Alguém avisou para ele: Olha, Saul, ele já chegou lá no Carmelo e ergueu uma coluna para si. Imagina, ele queria o quê? Honrar a si mesmo. Buscar honra, né? Se elevar, ele queria ser exaltado. E nós podemos entender isso também, não só apenas com esse versículo, mas nesse mesmo capítulo, versículo 30, 1 Samuel 15, 30, fala assim: Disse ele então, porque aqui Deus tinha dado uma ordem para ele, que era para ele destruir os amalequitas totalmente, mas ele não o fez. Ele não fez, né, 100% daquilo que Deus havia ordenado. Ele fez parcialmente. Né? E aí fala assim, no verso 30, tá? Disse ele a Samuel, que era o profeta, né? Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Olha de quem que ele queria honra. Ele queria a honra do povo. Ele queria a honra dos anciões. Ele não queria a honra de Deus. Tanto que ele fala assim: E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele não falou meu Deus. Ele falou com Samuel assim: E volta comigo agora para que adore o Senhor teu Deus, Samuel. Teu Deus. Ou seja, Deus já não era mais o Deus de Saul. Saul, então, agora, para honrar o homem, para buscar honra para si mesmo, para se exaltar, ele estava abrindo mão de Deus. Estava abrindo mão da unção de Deus sobre a vida dele, do Espírito Santo, que no Velho Testamento vinha, né, sobre os reis. Tanto que aqui em 16, o versículo 14 fala: O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. Olha para você ver. Chegou um ponto que o Espírito Santo se retirou dele. Porque ele não queria mais agradar, ele queria viver de aparência. Ele queria ser importante para o homem. Ele não queria ser importante para Deus. Ele não queria a honra de Deus. Ele não queria mais adorar o Senhor. Porque Deus aqui, ele fala bem para Samuel, né? Para que adore o Senhor teu Deus. Ou seja, não é mais o meu Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso. Porque aqui em Saul, o que entrou? A vaidade. Entrou aquela vaidade. Às vezes, quando nós começamos a ser instrumento na mão de Deus, nós temos que vigiar muito para que não entre em nós essa vaidade, essa soberba, essa arrogância de achar que somos nós. Nós temos que entender sempre que é o Senhor. Que a nossa dependência é totalmente de Deus. Nós dependemos de Deus para respirar. Nós dependemos de Deus, né, para tudo nessa terra. Se você acha que às vezes você pensa assim: eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, quero te dizer, você não tem nada. Porque nós somos apenas mordomo. 100% de tudo que o Senhor nos permite usar nessa terra é dele. É dele. Tanto que o dia que ele tirar o nosso fôlego de vida, nós não vamos levar nada. Nem a roupa que nós usarmos vai ser escolhida por nós. Alguém vai escolher a roupa por nós, vai colocar no nosso corpo para nós sermos enterrados ou cremados. Então nós temos que nos despir de nós mesmos, despir da arrogância, despir da soberba, despir das nossas vaidades. São coisas vãs. E nos
preocupar com aquilo que Deus tem para nós. Não viver de aparência. De aparência. Né? Tem pessoas que, para fazer uma oração, muda até o tom de voz. Muda até, né, é aquela coisa que você vê assim, teatral. Teatral. Quanto que Deus, né? Deus, ele é simples. O evangelho é simples. Quem complica as coisas somos nós. Nós é que complicamos as coisas. Viver na presença de Deus, agradar o Senhor, é simples. Sabe por quê? Quando nós agradamos ao Senhor, a palavra de Deus fala, né, que Ele concede os desejos do nosso coração. Porque quando nós agradamos ao Senhor, nós entramos em uma sintonia com Deus, que a nossa vontade, ela é totalmente submissa à vontade de Deus. Nós conseguimos nos submeter àquilo que Deus quer, porque nós entendemos que o que Deus quer é o melhor para a nossa vida. E aí, sabe o que acontece? Deus olha para nós e se agrada de nós. E Ele concede, né, aquilo que nós pedimos. E Deus traz sobre nós todo esse cuidado que Deus tem para conosco, que é maravilhoso. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós é que estragamos tudo. Nós é que vivemos ansiosos, preocupados. Nós é que estragamos quando Deus fala assim, por que você vai estar ansioso? Para que preocupação? Você nem sabe. Você acha que a sua preocupação, a sua ansiedade vai acrescentar um mínimo, né? Um milímetro na sua altura? Vai fazer com que a bênção de amanhã chegue hoje? Não vai. Não vai. Por isso Jesus falou, olha, viva em paz. Viva, né? Basta cada dia o seu mal. Viva hoje. Seja feliz hoje. Mas com o Senhor. Com o Senhor. Nós podemos pegar o exemplo de Salomão. Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, né, ele é um livro que mais é mal-humorado da Bíblia, né, vamos assim dizer. Tudo para ele era vaidade. Ah, eu fiz isso, para mim é vaidade. Porque nada preenche o vazio de Deus. Como que eu posso querer preencher o vazio de Deus com coisas materiais? Ele tentou tudo na vida e no final ele chegou à conclusão que nada daquilo supria a sua necessidade de Deus. E no final ele chega e fala assim, olha, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Isso é o resumo de tudo, de toda a minha vida. E se você lê, a gente fica assim, a gente fica até apavorado um pouquinho com esse livro de Eclesiastes. Esse livro, ele foi difícil até mesmo, né? Quando estava fazendo o cânon bíblico, eles quase não colocaram esse livro dentro da Bíblia. Por achar ele, né? Mas nós temos lição, nós aprendemos lição dentro desse livro. Nós aprendemos que nada vale a pena sem Deus. Nada. Porque tudo isso que ele fala que ele fez. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele estava longe de Deus. Ele estava adorando outros deuses. Ele teve mais de 1000 mulheres. Imagina o que é isso. Né? Então, tudo que a carne dele quis fazer, ele mesmo fala que ele não deu, aqui em Eclesiastes 1:10, fala, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não nos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Ou seja, o coração dele pode ter se alegrado por algum tempo, porque o nosso coração também se alegra, né, com algumas coisas, situações. Só que se não for da vontade de Deus, depois vem uma tristeza muito grande, porque o pecado, ele produz tristeza quando nós nos arrependemos. O verdadeiro arrependimento é tristeza. Só que o verso 4, o capítulo 4, ele fala uma coisa assim, olha, depois voltei-me, Eclesiastes 4:1, olha, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais dos que os que vivem ainda. Né? Isso aqui quase que, se a pessoa tiver com pensamento suicida, ele fala, olha, então é melhor morrer do que viver. Mas só que ele fala uma coisa aqui, interessante, né? A força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Nós temos um consolador, que é o Espírito Santo.
Então, o Eclesiastes, o que eu tiro é que é um homem sem o Espírito Santo na vida. Um homem vazio de Deus, que procurou preencher esse vazio com coisas materiais. Mas no fim, nada supriu ele. Tudo que ele fala é vaidade, é vã, não supriu nada dessa terra. Nem toda a riqueza que ele teve. Ele era tão rico que a Bíblia diz que na época dele as prata era como pedra. Não tinha nem valor prata na época dele, porque tudo era ouro. Os copos que ele bebia era de ouro puro. Seu trono, tudo dele. Ele tinha, né, ele teve a maior riqueza desse mundo, era toneladas de ouro que vinha de Ofir para ele, o ouro mais puro que existia. Né, ele tinha milhares de cavalos comprados no Egito. Um cavalo era como se fosse... O cavalo do Egito era como se fosse uma Mercedes hoje, vamos se dizer assim. Então ele teve tudo. Mas longe de Deus, nada disso preencheu ele. Chegou um momento em que ele disse, olha, nada vale a pena sem Deus. Então eu quero te dizer, não adianta, aparência sem Deus não nos leva a nada. E para finalizar, né, o vídeo já está ficando longo demais, eu quero ler mais dois versículos. Um que está aqui em Apocalipse, onde Deus fala da igreja de Sardes, que ela tinha aparência que estava viva, mas estava morta. Fala assim, olha, o anjo da igreja que está em Sardes, tu diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, ele tinha plenitude do Espírito. E ele estava ali com a plenitude do Espírito, para falando com essa igreja, olha, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Deus sabe. Deus sabe as nossas obras. Às vezes por fora, né? Ai, tá, beleza. Oh, bênção. Mas só Deus conhece. Se as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Se elas vão sair do outro lado. E aí, ele fala para essa igreja, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, o seu fruto só tem folha aí. Tô achando os frutos, tá tudo podre. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, senão virei a ti, sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tem também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então ele está falando, olha, mas aí tem um remanescente. Sempre há um remanescente, né? Que ainda está vivo. No meio dos mortos ainda tinha gente vivo. Né? Ele está dizendo, olha, vocês têm aparência do que vive. Você parece que está vivo, mas você está morto. Você está morto. E nós precisamos nos examinar para ver se nós estamos vivos ou mortos. Se a igreja virou religiosidade. Se culto para mim é apenas um ritual. Ou se eu realmente estou indo ali buscando a presença de Deus, buscando mais da unção de Deus, buscando mais e mais, ou se eu vou por costume. Eu estou indo só por costume ou eu estou indo porque eu tenho sede e fome de Deus? Porque eu quero mais e mais intimidade com Deus. Isso nós temos que entender, né? E Deus, ele fala assim, olha, eu estou aqui com a plenitude do Espírito Santo. Eu posso trazer sobre você. O Espírito Santo é o Espírito de vida. Eu posso vivificar vocês. Mas existe uma escolha, né? Ele falou, arrepende-te. Arrepende-te. Então, se arrependerem, né? O Senhor estava ali com a plenitude do Espírito para trazer vida para aquela igreja de Sardes. E para finalizar, eu quero ler um texto em Mateus 7, né? Muito conhecido, mas que está falando de grupo de pessoas, um grupo de pessoas que tinha aparência, mas fruto nenhum. Ou se tinha fruto, o fruto era mau. Mau. Olha o 7, Mateus 7, o 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eles estavam usando o nome de Deus, mas eles estavam praticando iniquidade. Eles tinham até aparência. Olha para você ver, eles tinham dom, eles tinham dons.
Porque eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, eles fizeram maravilha no nome de Jesus. Só que eles usaram o dom para se exaltar. Eles usaram o dom em benefício próprio. Eles usaram o dom deles de maneira errada. Como nós temos usado o nosso dom? Para abençoar as vidas? Para ser instrumento nas mãos do Senhor? Como nós temos feito? Que o Espírito Santo ele possa nos incomodar e nos convencer daquilo que nós precisamos mudar. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Que nós não possamos fazer parte, que nós não venhamos a fazer parte desse grupo. Que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.